Meu nome é Roseli, sou professora, estou diretora no momento e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos conversar com um grande profissional, um professor admirável, Ronaldo Pazini. Muito obrigado, viu, pela tua presença aqui, né? Vamos falar também do seu livro, tá? Ronaldo, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, em que momento que você decidiu pela sua carreira, né, abraçar essa profissão maravilhosa que é de professor. Fica bem à vontade. Sim, legal, gente. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Ronaldo Pazini, sou natural aqui de São Paulo mesmo, né? Atuo na área já há mais de 20 anos, dentro da qualidade de vida, né? Exercícios voltados à qualidade de vida das pessoas. E no decorrer da minha carreira, eu tive um diagnóstico de um filho com autismo, né? Então direcionei meus estudos e a minha força de trabalho para atender o meu filho e também outras crianças com autismo, né? Daí que vem o livro que ele vai falar primeiro, e hoje é o que eu atuo na prática, né, com as crianças com autismo. Perfeito. Não, em que momento da sua vida que escolher entre humanas, exatas, biológicas, tecnologias, você já achava, assim, no ensino médio, que você era mais da área de humanas? Então, Guedes, é uma ótima pergunta, né? Assim, porque quando a gente é adolescente, né, na fase de estudos, a gente sofre muitas influências, né? É verdade. E antigamente era mais prático. Sim, era assim, sim. Se o pai fosse dentista, ele queria que fosse dentista. Se o pai era médico, ele queria que, né? É assim por diante, né? Exato, exato. E comigo não foi diferente, né? Eu sempre pratiquei esporte, né? Na minha infância, adolescência toda. E eu tinha, junto com meu pai, uma questão que era de fazer engenharia, porque o sonho dele era que ele fosse engenheiro. Tá. Por mais que eu não sentia isso no meu coração, né? Eu gostava muito gosto também, admiro a parte de exatas, né? Mas sempre fui mais favorecido à área de humanas, né? Mas... Gostar de gente, né? Exato. Naquele momento, eu acabei prestando vestibular para engenharia, né? Passei em algumas faculdades, uma foi aqui no Mackenzie, em São Paulo, curso de engenharia, mas não segui, né, fazendo engenharia. E em uma conversa com meu pai, eu falei, pai, acho que eu não vou ser um bom engenheiro, porque eu acho que eu não gosto, né, dessa área como prática de profissional, mas prefiro fazer educação física, né? E aí ele entendeu aquele momento e tal, e eu fui seguir na área de educação física. Você já gostava de esportes, tudo, né? Exato, exato. Até porque assim, a educação física não é questão só de esportes, né? Mas o esporte ela te dá uma motivação para que você faça a educação física, conheça mais o corpo, conheça a parte de fisiologia, cinesiologia. Dá um equilíbrio, né? Exato, entre outras coisas, né? Então, a partir daquela conversa, eu expliquei para ele essa questão e acabei entrando na educação física, fiz faculdade aqui na FMU em São Paulo, né? E não me arrependo, muito feliz com a escolha. Que legal, né? Muito bom. E então, em que momento que a sua vida foi depois o Ronaldo Pazini, professor, era uma situação, e aí depois que nasceu o teu filho, muita coisa mudou na cabeça de você e da tua família, né? Exatamente. Tá. Eu trabalhei muitos anos no SESI em São Paulo, né? No SESI, entidade SESI, como falei, identidade e qualidade de vida. Vinha trilhando minha carreira ao longo de 15 anos, né, na instituição. E em 2013, quando o Luiz Felipe nasceu, a gente percebeu alguns comportamentos diferentes, né? Tanto eu quanto minha esposa, no sentido de características do autismo, né? E aí, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, a gente teve o diagnóstico do autismo, né? E realmente, tudo aquilo que se fala é verídico, né? Aquela questão do luto, que você tem uma fase que você não quer acreditar, né? Porque é como se as suas expectativas, elas caíssem naquele momento, né? Mas, estudando e passando essa fase, a gente falando com vários profissionais, exato, né? Exatamente. Porque assim, a família em si, ela precisa de apoio nesse momento. Sem dúvida. Né? Ela precisa de apoio porque, assim, por mais que eu já era um educador, já trabalhava, até lecionava na faculdade uma matéria chamada Educação Física Inclusiva, né?
que trabalha a parte de esportes como uma ferramenta de inclusão da pessoa com deficiência, né, na sociedade, mas eu não tinha um filho, né, com a deficiência. E aí, a partir do momento que eu tenho um filho com deficiência, eu vou estudar mais a fundo esse assunto, né? Tanto que, desse momento até escrever o livro, foram 7 anos de estudo, né? Conversando com psicólogos, médicos, neuropediatras, enfim, uma série de profissionais para que você entenda essa questão tão complexa do autismo, né? Então, até hoje eu digo assim, eu não sou um expert no assunto, né? Mas pelo que eu estudei, pelo que eu leio, pelo que eu fui me aprofundar, você tem ferramentas hoje para desenvolver a criança com autismo. Perfeito. Você sabe que a primeira vez que eu escutei foi num filme chamado Meu Filho, Meu Mundo. Sim. Nem sei se ainda Sim, mas assim, é muito interessante, né? E que ele dá uma noção de que é um trabalho diferenciado que tem que ser feito. Keide, acho que assim, o cérebro humano é muito complexo, né? Então você percebe que hoje estímulo faz toda a diferença, né? Então eu vejo assim, mesmo a criança que não tem autismo, se ela não tem estímulo, ela pode ter um atraso no desenvolvimento, né? Sim. A gente viu muito essa questão agora na pandemia, com 2 anos as crianças dentro de casa, sem fazer esporte, sem poder sair, o quanto isso atrapalhou, né? Não só na parte física, mas também emocional, psicológica, com altos índices de depressão, ansiedade, irritabilidade, entre outras coisas, né? E a gente notou que a educação perdeu, né? Os 2 anos aí. E também no relacionamento, muitos casais acabaram descobrindo coisas que era melhor ficar um pouco distante um do outro durante o dia. E 24 horas convivendo foi realmente difícil. Né? Você foi fazendo as anotações? Como é que foi? Perfeito. Pegou uma agenda e começou a anotar um caderninho? Como eu já sempre tive o hábito da leitura e da escrita, né? Que adquiri lá com a minha mãe desde pequeno, e também por ter escrito um livro recente, né? Antes desse, que foi Não Seja Vazio, eu tomei como hábito ir relatando, né? Então, por exemplo, eu ia numa consulta médica, aquilo que o médico me dizia, eu ia relatando. Entendi. E é diferente de você, por exemplo, quando você vai fazer uma consulta normal, exame de sangue, você escuta aquilo lá e basicamente assim, pegou a informação e acabou, né? Esse remédio aqui. Exato, e acabou. Segue. Mas ali não, ali a assimilação que você tinha que ter, ou seja, você focava naquilo que o profissional falava. Exatamente. Muitas coisas que eu ouvi, né, eu tive que procurar uma segunda opinião, né? Como no comecinho do diagnóstico, alguns médicos falam assim, não, Ronaldo, fica tranquilo, porque ele não é autista, ele tem outras características, e nesse momento ele está com um atraso, né? Por exemplo, a fala, né? A fala é uma das coisas que, dentro do autismo, ela é muito característica, porque existe um atraso, né? Tem crianças também acabou ficando o nome do livro, né? Exatamente. Que era até uma brincadeira que a gente tinha em casa, o que ele vai falar primeiro, né? Como ele não falava, né? Entendi. Mas aí, para você descobrir, e para as pessoas que estão vendo, né, essa entrevista, tem que ler o livro para saber, porque eu não posso dar o spoiler. Exatamente. E o que eu posso dizer foi a primeira frase que ele falou, né? A primeira frase que ele falou foi, papai, vamos brincar. Né? Uma frase com contexto inteira, né? Com começo meio fim. E eu lembro que naquele momento eu estava digitando. Mas é muito emocionado, aquele momento é mágico, né? É incrível, né? Porque eu lembro que ele estava assim na sala, né? E eu estava ali no computador digitando um trabalho de faculdade na época. E aí eu parei na hora que eu estava fazendo e fui brincar com ele. Sim. Né? Foi meio surpreendente até por conta dessa expectativa, né? Que ele não falava e tal. E ele falou uma frase completa, começo, meio e fim, dentro de um contexto que a gente fala que é muito importante, né? Mas assim, o autismo é muito complexo. Existem os graus também. Existem os graus, né? Eu terminei um mestrado agora recente, onde eu fui buscar fora do país um conhecimento, né, para ajudar as pessoas que eu atendo, né? Porque infelizmente o Brasil, em termos de pesquisa, em termos de estudo, ele carece, né? Carece de mais pesquisas, na área principalmente do autismo, ele carece de mais pesquisas, né?
E a tese de conclusão do meu mestrado foi como as atividades psicomotoras podem ajudar as crianças com autismo, né? Então o subtítulo do livro é isso, como as atividades psicomotoras podem desenvolver as pessoas com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, que tem 3 níveis, como você falou, né? A gente considera o nível, seria mais brando, chamado leve, né? Com as pessoas que precisam de pouco apoio para fazer suas demandas diárias, né? Um nível moderado, que é um nível intermediário, que a pessoa precisa de um médio apoio para fazer as suas tarefas, e o autismo severo é aquele que a pessoa precisa de muito apoio para fazer as suas atividades. Mas estudando, lendo, pesquisando, eu vejo que todos conseguem se desenvolver. O que precisa é como se fosse achar um cadeadinho, né? Que você tem várias chaves ali, e você precisa achar a chave certinha para você abrir aquele coração, acessar aquela criança, né? Porque a partir do momento que você acessa, e aí a gente fala dentro da terapia, né? A gente tem um método hoje muito utilizado chamado ABA, né? Que traduzindo ele é a análise do comportamento aplicado, né? E ela preconiza essa questão, que você tem que criar vínculo com a pessoa, com o paciente, você precisa saber os antecedentes, né? Saber o que antecede aquele comportamento, saber o que é reforçador para a criança, ou seja, o que ela gosta de fazer, e você usar isso para atingir os seus objetivos dentro da terapia. Interessante. Nossa. E aí você conheceu também outras pessoas, né? que têm ali os mesmos problemas, e nesse bate-papo se somam algumas experiências, né? Exatamente. O estudo, né? Primeiramente, acho que ele abre portas, né? Abre fronteiras, principalmente dentro de você. E eu percebi que eu não poderia deixar só aquele conhecimento para o meu filho, por exemplo, né? Então eu redirecionei a minha agenda para atender outras crianças, para atender outras famílias que têm também a criança com autismo e que talvez não conheciam essa terapia da psicomotricidade, porque se fala muito na parte psicológica, na parte de terapia ocupacional, na parte de fonoaudiologia, né? Que são ciências mais avançadas, vamos dizer assim, e elas têm um contexto maior dentro das terapias para a criança com autismo, mas a psicomotricidade ela é muito importante hoje, porque você imagina uma criança que não fala, né, que ela é não verbal, né, como é dito. Sim. Ela precisa do seu corpo para se comunicar. Então, ela precisa de atividades motoras, que ela vai se conhecer melhor, conhecer o seu corpo, seus limites, as suas possibilidades, e ela colocar isso para fora em forma de movimento, né? E ela tem que ser compreensiva, né? Exatamente, exatamente. Então, muito do começo, assim, da comunicação, principalmente dentro da família, é ser interpretada essa comunicação, né? Então, porque ela não fala, mas ela tem vontade de beber água, ela tem vontade de ir no banheiro, ela tem vontade de comer alguma coisa, né? E ela precisa expor isso para que a família entenda, para que as pessoas que estão ao redor dela façam uma comunicação, né? E a comunicação, ela precisa desse entendimento. Então, parte da criança, que seria o emissor, né? Demonstrar o que ela quer. E a partir daí, nós temos dentro da psicomotricidade 10 habilidades, né? Que nós chamamos de habilidades fundamentais, que vão ser uma base, um alicerce para outras aprendizagens, né? Que vem aí, e a gente percebe muito a evolução da criança, quando ela não fazia uma coisa, como por exemplo, vestir a sua própria roupa, e ela consegue fazer isso dentro de um tempo, ela consegue se alimentar sozinha, segurando os talheres, né? Consegue fazer o corte de um alimento, enfim. São coisas simples do dia a dia da criança que vão ser alavancadas com essa terapia. E cada atividade nova que supera é uma grande vitória. Exatamente. Eu acho que a gente, né, como pais também, começa a valorizar as pequenas coisas. Exatamente. Né? E assim, as pequenas coisas são tão simples que elas têm um valor muito grande. Vou te dar alguns exemplos práticos, né? Meu filho, recentemente eu dei um videogame para ele, um videogame de última geração, né? Ele olhou para a caixa e tal, assim, não demonstrou muito interesse. Aí ligamos lá para ele jogar, em alguns joguinhos ele gostou muito, né? Mas no outro dia eu dei um tatame de EVA, aqueles coloridos com letras e números, né? Nossa, ele brincou o dia inteiro e não queria parar de brincar.
E o tatame foi comparado o valor, o preço com o videogame infinitamente mais baixo, né? Então assim, dá valor às coisas simples, não pelo valor que ela tem, mas pelo que aquilo que significa para a criança, né? Então aí a gente começa a aprender mais com eles do que ensinar, né? Porque assim, é um coração tão puro, sem maldade. Exatamente. Sem é um coraçãozinho ali que requer muitos cuidados, né? E então a gente começa a valorizar essas questões mais simples da vida, do dia a dia. Como estar junto, estar presente, conversar, dar risada, bater um papo e assim por diante. Perfeito. Ronaldo, e você teve que estudar também a parte de comunicação não verbal também, né? Sim, perfeito. É porque, como ela não fala, ela demonstra através, né, do seu corpo. Então, muita observação. Muita observação. Uma das avaliações psicomotoras é baseada na observação. Então, por exemplo, você monta um circuito de atividades para essa criança e observa se ela realiza a atividade. Se ela consegue, por exemplo, passar por cima de um obstáculo, se ela consegue agachar, se ela consegue rastejar, se ela usa os lados pares do corpo, o pé direito, o pé esquerdo, se ela usa o alinhavo ou o teclado, e você observa como que ela faz essas tarefas. A partir da observação, você consegue verificar que ela tem alguma defasagem, alguma habilidade motora. E aí você faz um plano para desenvolver essas habilidades. E esse plano é composto de exercícios, né? E a repetição é que vai dar um resultado. Só que não é tão simples assim. Porque você acessar essa criança, como eu falei, você tem que ter um reforçador, né? Então, e o estímulo também, porque às vezes ela não quer aquele dia. Exatamente, exatamente. Então, vou dar um exemplo. O garotinho que eu atendo, ele gosta muito de trem, trenzinho, né? Aquilo para ele é muito reforçador. Só que se eu deixar só ele brincando de trem, para ele é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Só que eu preciso, por exemplo, ensinar para ele o alfabeto. Preciso que ele conheça as letras, para que depois ele forme as palavras, para ele conseguir escrever, enfim. Então eu uso o trem, né, ou os vagões, com cada vagãozinho como uma letra. Então eu vou desenhar, eu vou colocar no trem, eu vou colocar lá o EVA, enfim. E ele, ao ter contato, o vagão, primeiro é a letra A, o segundo é a letra B, assim por diante. Agora vamos formar a letrinha do seu nome, pega o vagãozinho primeiro com o segundo e assim vai. E isso é você fazer dentro da terapia uma coisa assim, usar o reforçador para trazer uma realidade para a questão concreta, né, que a gente fala, né? Sair do mundo só do imaginário, só da brincadeira, mas trazer um conteúdo concreto para a criança. E bastante lúdico também. Ronaldo, você falou aí do trem, é o trem físico, né? O trem físico. Agora, o mineiro acho que era mais fácil, porque tudo é trem para ele. É verdade. O trem bom, né? É verdade, o trem bom. E assim, o trem é um exemplo, né? Sim. Mas tem, por exemplo, meu filho, o reforçador para ele é letras e números. Ele gosta muito de letras e números. Tá. Então, se eu começar a brincar com ele ele... gosta mais, por exemplo, de letra maiúscula, letra minúscula. Tem isso daí também? No começo mais a questão que a gente fala, letra bastão, né? Que é mais fácil de compreender. Mas hoje ele já escreve com letra cursiva, letrinha de mão, né? E assim... É interessante achar esses reforçadores, né? Eu comentar de outro garoto que o reforçador dele é dinossauro. Então, assim, se você conversar com ele sobre dinossauro, ele vai te falar coisas que talvez uma pessoa que é super gabaritada, estudiosa no assunto não saiba. Porque a gente entende também que esses reforçadores eles podem estar dentro de uma coisa chamada hiperfoco, né? O hiperfoco é o seguinte, ele gosta muito daquilo, ele vai fazer aquilo sempre como uma forma de equilíbrio para o seu comportamento. Então, é engraçado, porque esse garotinho, tudo que eu vou fazer, eu entro para acessar ele como um dinossauro. Então, eu quero que ele ande de bicicleta. Eu vou levar o dinossauro e vou colocar ali na cestinha da bicicleta. E o dinossauro vai junto, mas ele está fazendo aquilo que eu quero, que é andar de bicicleta, e pedalando, fortalecendo os músculos, a coordenação grossa, enfim, o equilíbrio. Ele tem um motivador. E ele tem lá um dinossauro. Uma hora, talvez eu consiga tirar o dinossauro e ele faça só andar de bicicleta. Mas eu usei o dinossauro para ensinar ele a andar de bicicleta. Olha, Ronaldo, eu acho que Deus te colocou a profissão certa, né? A gente vai ganhando, né, ao longo do tempo, né, habilidades e competências, né? E também nós temos que estar prontos para mudanças, né? E se adaptar bastante a elas, né? É o Darwin. É o Darwin, perfeito, né? Tá. O livro, onde que as pessoas podem acessar?
Olha, acho que um local bacana é no próprio site da editora, né? Perfeito. A editora Laços, que publicou o livro de forma, fez um trabalho fantástico em termos de diagramação, de conteúdo, essa capa, acho que ficou muito bonita, né? Estou usando azul, não por uma questão de coincidência, mas sim porque o azul é a cor que caracteriza o autismo, né? Ok, tá. O autismo está presente mais nos meninos, né? Então ele tem essa questão do azul como uma cor que identifica. A gente tem uma prevalência hoje de média, a cada 4 meninos, uma menina com autismo, né? Então é um número interessante. E em percentuais assim, mundiais? Assim, no Brasil a gente não tem uma estimativa, vamos dizer assim, uma estimativa correta, confiável, né? Confiável, exato. A gente tem uma dos Estados Unidos que hoje está uma a cada 44 crianças com o diagnóstico de autismo. Alto, né? É altíssimo. E no Brasil estima-se que 2 milhões de pessoas têm o transtorno do espectro autista, né? Dentro do Brasil. Então, existem várias correntes hoje fazendo questionamentos em cima de como que aumentou tanto o autismo, né? Eu não gosto de entrar muito nesse debate, mas eu gosto de algumas pesquisas que às vezes a gente duvida. Eu gosto de dizer assim, hoje a pessoa tem mais acesso às questões ligadas a entender o autismo, mais informação, né? Mas às vezes essa informação não é transformada em conhecimento. O que eu quero dizer? Ainda tem poucas possibilidades das pessoas a conseguir um laudo médico, né? Principalmente pessoas de baixa renda, por exemplo. Ela percebe que o filho tem algumas características, mas ela não consegue às vezes fechar um laudo porque ela não tem acesso a um psicólogo, a um médico que cuida da parte neurológica, né? Então, fica no achismo, né? Dentro da escola principalmente, puxa, eu acho que ele é autista, eu acho que ele é assim, e a gente precisa realmente ter o laudo, porque com o laudo, a criança tem acesso à lei, e a lei preconiza várias questões importantes, né? Como, por exemplo, o auxílio, né, para o desenvolvimento dele dentro da escola, que tenha um trabalho diferenciado, enfim. O livro, ele é uma fonte de conhecimento, né, porque você lê, você absorve aquilo, ninguém vai roubar de você aquele conhecimento. E também, se a pessoa não tem acesso a essas questões, lendo o livro, ela pode ter informações importantes sobre a questão. E também, da metade do livro para frente, a gente coloca exercícios que a pessoa pode fazer em casa com o filho e estimular as habilidades que ele necessita. Então é bem interessante nesse sentido. E para você, como profissional e como pai, né, esse desejo de, através do livro, né, deixar um legado, e muito importante, que oriente as pessoas, né, é uma realização também, né? Sim, sim. O livro, como você falou, é um legado, né? Legado no sentido de que a pessoa que lê aquele conteúdo, ela se empodera, ela fica de uma situação melhor do que ela estava sem a leitura. Perfeito. Então, mesmo que no país a gente tenha ainda um grande déficit, né? Ou seja, a gente precisaria ter mais leitores, eu me importo com aquele que lê, né? Aquele que lê, que consome aquelas palavras, ele vai realmente mudar o seu estado e poder mudar também de outras pessoas que estão próximas a ele, né? Então, assim, o conteúdo do livro foi bastante estudado, né? Foi um conteúdo de pesquisas, né? E também traz o lado pessoal, que é uma coisa que eu vivi com a minha família, dentro de preconceitos, falta de empatia, falta de respeito, né? Que nós precisamos mudar como sociedade para que atenda melhor essas pessoas. Então, o caminho é o conhecimento, o caminho é o estudo, é realmente pesquisar mais, falar talvez com mais propriedade sobre as coisas, né? E esse caminho a gente aprende também na prática, né? Trabalhando no dia a dia, com cada um dos pacientes, eu aprendo na prática que você precisa realmente estar sempre bem preparado, porque se você não está bem preparado, às vezes você não consegue acessar aquela criança e não consegue, às vezes, desenvolver as suas potencialidades. Palavras muito sábias. Muito parabéns. Obrigado. Então, nós estamos antes finais. Eu queria que você deixasse seus contatos, redes sociais aí à vontade. Legal, Kendi. Bom, o meu Instagram é @prof.ronaldopazini, né? Então por lá a pessoa acessa. Perfeito. Tem os vídeos, tem fotos e a gente mantém um contato aí para quem quiser adquirir o livro, né? Perfeito.
a gente fica à disposição. Internautas, com os agradecimentos então a esse formidável professor Ronaldo Pasolini, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.